Olá, irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira e você está no canal A Hora da Escatologia. Sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje tem por tema analisar o arrebatamento como um obstáculo para impedir as pessoas de ir para o inferno. Uma análise das profecias bíblicas vai mostrar que Deus criou obstáculos para buscar impedir as pessoas de ir para o inferno. E um desses obstáculos é o arrebatamento antes da tribulação. O arrebatamento da igreja de forma pré-tribulacional, antes da tribulação, ele vai ser um grande testemunho, impedindo que as pessoas vão para o inferno, porque crerão, então, na sequência lógica de profecias bíblicas que acontecerão. Eu fiz até uma análise de obstáculo no fim dos tempos e vou citar algum deles para nós retomarmos o arrebatamento. No fim dos tempos, as pessoas terão que transpor o aparecimento do anticristo, os eventos finais do fim dos tempos, ignorar a mensagem dos 144 mil, ignorar o testemunho dos mártires da tribulação e ignorar o arrebatamento, que terá sido um evento antes da ira de Deus e do Cordeiro, que vai demonstrar então ao mundo que essas profecias se cumprirão. Porque o que essas pessoas que vão ser arrebatadas têm em comum é que eram, no sentido bíblico, fundamentalistas. Não nesse fundamentalismo extremado, perigoso, das religiões, mas fundamentalismo bíblico no sentido de crer que a Bíblia é o fundamento da fé, não é? E aí eu quero demonstrar para você o que é o arrebatamento e por que ele será então um obstáculo para impedir as pessoas de irem para o inferno, porque veja, se elas percebem que o arrebatamento aconteceu, então a sequência de eventos de que nós sempre falamos, obviamente, se cumprirão também. Eu quero ler para você 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz: E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, Paulo é claro em dizer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi ressuscitado dos mortos por ele e que virá dos céus para nos livrar da ira vindoura. Irmãos, o que é a ira vindoura? Eu quero te convidar a ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17, que diz: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, no sexto selo, os homens dizem, por causa da manifestação do juízo de Deus vinda dos céus e derramando sobre a terra, que é chegada a ira de Deus e do Cordeiro. E eles vão buscar se esconder nas cavernas, nos penhascos, nos montes, para ver se livram da ira. Isso demonstra, gente, que a ira não é um evento depois da tribulação. A ira é o dia do Senhor, está escrito aqui. A ira de Deus e do Cordeiro são juízos derramados sobre a terra. Tanto é assim que dentro do sexto selo ainda, se você continua lendo, ainda haverão aqui no capítulo 7 o selamento dos servos de Deus. E independente se você crê que os 144 mil são literais de cada tribo de Israel, ou se você crê que é simbólico, o fato é que depois do selo, depois do sexto selo, depois que é anunciado então o derramamento do juízo de Deus, da ira de Deus do Cordeiro, da ira deles, é ainda anunciado um selamento, uma salvação de toda tribo, língua e nação que vem da grande tribulação, conforme os versículos 13 e 14 do capítulo 7. Então a ira de Deus e do Cordeiro, anunciada nos versículos 15 ao 17 do capítulo 6, ela não é um evento depois da tribulação, ela é a tribulação, porque ele está dizendo agora que os juízos de Deus estão derramados sobre esses homens e eles estão correndo para se esconder, conforme eu acabei de ler para você. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Então os homens estarão vivos, clamando e buscando fugir dos juízos, buscando fugir da ira de Deus, é o que está escrito aqui. E uma série de eventos ainda acontece. E como que a gente interpreta a Bíblia? Bíblia com Bíblia. Eu quero te convidar a ler comigo Isaías capítulo 2, do versículo 12
ao 21. Diz assim: porque o dia do Senhor dos Exércitos, olha aqui se a ira de Deus e do Cordeiro não é a tribulação e o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Olha para quem que é o dia do Senhor, o dia da ira e do juízo. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Baçã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de taça e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas. Olha aí, texto com texto. A mesma coisa que está dita em Apocalipse, dita aqui agora. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra, ou seja, quando ele derramar os seus juízos do céu. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos e os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor. Qual o terror do Senhor? Os juízos de Deus anunciados que eu mostrei para você no selo. E a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Então, o juízo de Deus, o dia do Senhor, ele vai acontecer no momento onde os homens estarão buscando escapar ainda. Por quê? Porque os seus juízos estão demonstrados nos selos, nas trombetas e nas taças. Chaga mortal e maligna, destruição nos mares, terça parte dos homens morrendo. Então, é impossível dizer que a ira de Deus e do Cordeiro não seja a tribulação e que ela seja um evento posterior à tribulação. É impossível biblicamente. Por isso nós ficamos aqui no canal com o que dizem as escrituras. E nós não paramos por aí não, porque você já sabe agora na live, no vídeo de hoje. Apocalipse 1:10, ele vem, 1 Tessalonicenses 1:10, ele vem dos céus para nos livrar da ira vindoura. Apocalipse capítulo 6, 15 ao 17, diz que a tribulação e seus eventos de juízo são a manifestação da ira do julgamento de Deus, concordando com Isaías capítulo 2, que é o dia do Senhor, quando os homens se meterão pelas fendas, pelas cavernas, buscando fugir desse juízo sobre as águas, sobre a terra, sobre a natureza, chagas malignas sobre os homens. Isso tudo não é muito tremendo, irmãos? Presta atenção nisso. Eu quero ler para você, ainda dentro desse contexto da ira, a explicação que a Bíblia traz. Não é? Então, o arrebatamento da igreja, conforme nós estamos vendo em 1 Tessalonicenses 1:10, ele é antes dessa ira toda de Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17, de Isaías 2, do 12 ao 20, e de Romanos, que aí é mais importante ainda essa leitura, Romanos capítulo 1, versículo 18, 20 e 21, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Capítulo 2, continuando o assunto, versículo 2, 5 ao 10. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Olha que coisa. Acumula para... mas segundo a dureza do coração, impedimento, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Então a ira é a revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, ou seja, aqueles de 1 Tessalonicenses 1:10, que ele virá dos céus para livrar da ira vindoura. E versículo 8. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia, olha aí, a angústia de Jacó, né? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz
a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então está claramente, Paulo, nós estamos concordando aqui com Paulo, em Romanos capítulo 1 e capítulo 2, que faz coro com o seu ensino de 1 Tessalonicenses 1:10, que diz que Jesus virá do céu para livrar da ira, mas que a ira é um momento reservado para quem pratica a maldade. No versículo 1:18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que são os seus juízos dos selos das trombetas e das taças, conforme nós já vimos. E ainda, irmãos, Romanos 5, 8 e 9, que é mais poderoso ainda, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Então, contra as escrituras não há argumento. Alguém poderá dizer, mas eu acho que, mas eu penso que, eu gostaria que. O que nós achamos e o que nós pensamos, se estiver contra as escrituras, é irrelevante, não é? Alguém poderá dizer assim, mas e os mártires? Aquelas pessoas que enfrentaram perseguição ao longo da história da igreja, a igreja enfrentou perseguição e vai enfrentar agora no princípio das dores antes do arrebatamento da igreja. Isso é próprio da igreja. Agora, tanto os mártires antigos como as pessoas que sofreram nas arenas, aquelas pessoas todas que sofreram, tanto eles como a igreja agora serão livres da ira. Eles morreram naquele tempo. É só nós considerarmos uma coisa muito interessante, gente, ainda em Isaías 57, versículo 1 e 2 diz assim, perece o justo, e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Isaías 57, 1 e 2. O que ele está dizendo aqui? Jesus disse em Mateus 24 que a ira de Deus, a tribulação, o dia do Senhor é um período que nunca houve igual, nem tampouco haverá. Então, sejam quais forem as perseguições pelas quais a igreja passou antes e esteja passando neste tempo agora, eu falo do ano de 2021, hoje nós estamos falando aqui em novembro de 2021, então sejam quais forem as perseguições que a igreja tenha passado, ela nada se compara ao período da tribulação, que Jesus disse que é um período sem igual. Então, tanto os cristãos que já foram perseguidos e mortos, quanto os cristãos que estão vivos agora e já estão enfrentando a perseguição deste nosso tempo final, serão livres da ira, porque a ira é o período da tribulação. Tá dando para entender a lógica do raciocínio, irmãos? É só nós irmos pelas escrituras. A nós importa o que dizem as escrituras. O arrebatamento constitui-se num grande obstáculo para impedir as pessoas de irem para o inferno, porque uma vez que ele tenha ocorrido, as pessoas crerão e se converterão. Muitas delas, é o que diz a Bíblia. Por isso eu te convido a maratonar a minha playlist com o tema arrebatamento. Porque eu falo se haverá a segunda chance após o arrebatamento, como é que é, o que é dia do Senhor e dia de Cristo, enfim. Esse vídeo vai encabeçar a playlist Arrebatamento no YouTube, canal A Hora da Escatologia. Espero estar contribuindo com você. Deixa seu comentário. Fala para mim aqui se isso foi esclarecedor para você e fortaleceu a sua fé. Um grande abraço. Até logo mais. Tchau, tchau, pessoal.